Juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro O Passe como Cura Magnética, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Centros de força do corpo espiritual. Aprendemos com os espíritos instrutores que o nosso corpo, de matéria rarefeita, está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Isso está no livro Entre o Céu e a Terra, no seu capítulo 20, já lido aqui no canal. São 7 os chakras ou centros de força do perispírito: o coronário, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. Esses centros refletem o nosso mundo mental. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia do centro de força que rege em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Somente quando os nossos centros de força estiverem em absoluta harmonia é que conseguiremos alcançar o perfeito equilíbrio. Aprendemos também que são eles, os centros vitais ou centros de força, que imprimem às células a especialização extrema, que são observadas no corpo físico e que estão presentes também, de igual modo, no corpo espiritual. Assim é que eles são responsáveis pelas células que produzem fosfato e carbonato de cálcio para a construção dos ossos, as que se distendem para a cobertura do intestino, as que desempenham complexas funções químicas no fígado, as que se transformam em filtros do sangue na intimidade dos rins e outras tantas que se ocupam do fabrico de substâncias indispensáveis à conservação e defesa da vida nas glândulas, nos tecidos, nos órgãos que nos constituem o cosmo vivo de manifestação. Livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, aqui lido no canal. Todas essas funções são desempenhadas automaticamente sob orientação da alma. Desde o seio tépido do oceano, quando as formações protoplásticas nos lastrearam as manifestações primeiras, essas células formadas de fluido cósmico obedecem às ordens do espírito, evoluindo lentamente. Vemo-nos agora carreando trilhões de células domesticadas em nosso envoltório perispirítico. Entre estas estão as que formam os centros de força. Quanto à nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força da nossa alma. Naturalmente, se escraviza aos efeitos de ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. A ação desequilibrante expressa-se por enfermidade, transtornos diversos que nos compete tratar e reajustar. Vamos detalhar agora as funções dos 7 centros de força. Observação. Todo esse capítulo foi baseado principalmente no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, Entre o Céu e a Terra, no seu capítulo 20. Como sempre, lidos aqui no canal. Centro coronário. Localizado na região central do cérebro, comanda os demais vibrando em regime de interdependência. Também conhecido como flor de lótus de 1000 pétalas, tem alto potencial de radiações e a sede da mente, da consciência, e são as suas funções: integrar o corpo e espírito. Os estímulos do espírito chegam aí em primeiro lugar. Seguinte, transmitir aos demais centros vitais sentimentos, ideias e ações em regime de interdependência. Fixar de forma automática a natureza da responsabilidade, consciências felizes ou infelizes das ações. Difundir corrente de energia vitalizante por toda a matéria mental à sua volta. Produzir energias de sustentação do sistema nervoso. Alimentar as células do pensamento e demais recursos eletromagnéticos. Promover a estabilidade orgânica. Assimilar as energias solares e os raios da espiritualidade superior.
orientar a consciência, a forma, o movimento, a estabilidade e o metabolismo. Supervisionar os demais centros de força usando redes plexiformes que unem o corpo físico ao corpo espiritual. Centro cerebral. É contíguo ao chakra coronário. Tem influência decisiva sobre os demais. Governa o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, visão, audição, tato e etc. Atua sobre as glândulas endócrinas. Administra, organiza e coordena o sistema nervoso. Atua na vasta rede de processos de inteligência, palavra, cultura, arte e saber. Comanda o núcleo endócrino referente aos poderes psíquicos. Centro laríngeo. Controla notadamente a respiração e a fonação. Preside as funções do timo, da tiroide e das paratiroides. Centro cardíaco. Conectado ao coração. Dirige a emotividade, a circulação das forças de base, sustenta o equilíbrio geral. Centro esplênico. Sediado no baço. Está ligado ao sistema hemático. Controla as variações do meio e volume sanguíneo. Regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais. Centro gástrico. Responsabiliza-se pela digestão e a absorção dos alimentos. Regula a penetração dos concentrados fluídicos. Centro genésico. Localiza-se no santuário do sexo. Modela novas formas, estabelece estímulos criadores, favorece o trabalho, a associação e a realização entre as almas. Concluímos esse trabalho. Eu deveria ter incluído neste capítulo a imagem desses centros. Eu vou tentar trazer isso aqui, talvez como um vídeo, para incluir, como eu fiz com as faixas vibratórias que estão no vídeo 7 e 7A, certo? Por hoje ficamos por aqui, um grande abraço e até breve.